E a receita de hoje vai para os amantes de ovos, mas aqueles que não querem comer somente aqueles ovos mexidos ou os ovos fritos de manhã, que é um ovo um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais diferente. Então hoje a gente vai aprender a fazer junto ovos beneditinos. Que nome lindo, né? E o nome é muito sofisticado mesmo. É um prato servido de café da manhã em grandes hotéis, mas muito adaptável para você fazer aí na sua casa. Você vai ver que é simples, só que como ele é muito apresentável, se torna sofisticado. Primeira coisa que a gente vai fazer, os ovos beneditinos, ele é a base de um creme holandês. O que seria esse creme holandês? Um creme à base de gemas. Uma gema semi-cozida com um pouquinho de limão, um pouquinho de vinagre, e aí a gente vai aprender a acertar junto o ponto dessa gema. Então a gente vai fazer o pão, vai fazer os ovos e vai fazer também o creme holandês. Para que tudo dê certo, comece pelo creme holandês, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Para fazer esse creme holandês você vai precisar então uma gema, tenta deixar a gema bem limpinha, sem nenhum vestígio, nada da clara, ela tem que ficar bem só a gema. A gente vai usar 2 colherinhas de vinagre, pode ser vinagre de maçã ou vinagre de álcool, e um pouquinho de água. Eu peguei uma panelinha bem pequenininha, só coloquei até a metade de água, e você vai usar isso para fazer uma espécie de banho-maria. Então, essa é a base do creme holandês. Aí você vai pegar aqui, ó, já coloquei o meu ovo numa tigelinha aqui, encaixa na minha panelinha para fazer o processo de banho-maria. Tá somente a gema de ovo aqui. Com uma colher de sopa, eu pego e acrescento 2 colheres dessa água que tá na minha panelinha. E já coloco a minha panelinha no fogo. O importante é que você não deixe completamente ferver essa água. A gente vai usar o vaporzinho, o aquecimento dela para fazer o banho-maria do ovo, porque o ovo ele não pode cozinhar, tem que só dar uma cremosidade. Com a ajuda de um fouet, coloco as 2 colherinhas de vinagre e vou mexendo. É aqui que você tem que dar o ponto do ovo. Enquanto você vai fazendo esse processo, você já separa 60 gramas de manteiga. Aqui eu vou fazer um ovo beneditino, um pão. Então, se for fazer mais, aumenta, dobra. Eu derreti ela um pouquinho no micro-ondas e deixo à parte, que isso aqui eu vou usar depois que o meu ovo estiver aqui no ponto. Vai mexendo com bastante calma, você vai começar a perceber quando ele começa a engrossar. De vez em quando retira da panelinha, porque esse fundinho aqui, quando a gente faz o processo com o ovo, não pode encostar na água, ele tem que pegar só o vapor da água, para não acontecer o que eu disse, de cozinhar a gema do ovo. Muita gente erra o processo de creme holandês nesse primeiro passo aqui. Esse primeiro passo é decisivo para se vai dar certo ou não. Esse é o ponto que você vai retirar do fogo. Ele fica bem espumoso e você vai sentir no mexer que ele deu uma engrossada. Porém, ele não juntou gruminhos, ele não cozinhou a gema do ovo por completo. Nessa hora você retira do fogo, pega a sua manteiga que já está um pouco resfriada e vai jogando em ponto de fio e mexendo. Se você não tiver muita habilidade para sentir o ponto dessa gema de ovo aqui, nessa parte você pode processar. Colocar no liquidificador e processar. Que a textura vai vir mais rápido. Ó, só com a mão, só batendo, você vai conseguindo dar um ponto de creme. Ó. Esse é o creme holandês clássico. Aqui ele já tá bom. O que eu vou fazer? Temperar. Coloco um pouquinho de ervas secas. Só para dar um cheirinho. Sal.
pimenta. E se quiser, fica muito gostoso, traz uma acidez para o prato. Coloca umas 2 a 3 gotinhas de limão. Agora sim, gente, a gente vai para a segunda etapa da nossa receita, que é a etapa do pão. E para essa etapa, o que você vai precisar? Eu tenho aqui 2 fatias de pão, os pães da sua preferência. Eu escolhi um pão integral, com bastante semente. Um ovo mole. O que seria um ovo mole? Um ovo de gema mole. Então você vai ferver uma água, ferveu essa água numa panelinha, acrescenta o ovo, 5 minutinhos. Saiu, joga na água fria e descasca. Ele fica com uma gema mole. Se você gosta um pouquinho mais firminho, 6 minutos. E aí assim por diante. O ovos beneditinos clássicos, ele é feito com ovo pochê. Por que a gente está fazendo com o ovo cozido? Porque é mais fácil de você fazer em casa. O ovo pochê é um pouquinho mais complicado de acertar de primeira, mas também é possível, super possível. Mas a gente vai fazer aqui com ovo cozido e você controla a temperatura para saber o seu ponto de gema ideal. E a gente vai precisar também, como é uma fatia de pão, né? São 2 fatias, uma vai em cima, a outra embaixo. Coloquei 3 fatias de bacon que eu já grelhei. Um pouquinho de páprica picante, quem não gosta pode tirar esse ingrediente da receita. Um pouquinho de azeite que a gente vai só dar uma selada nos pães e ervas frescas para jogar por cima de tudo isso. Então vamos lá? E aí sim, coloca uma frigideira para aquecer, aqueceu, vem com azeite, fiozinho de azeite e a gente vai selar os nossos pães. Dá uma apertadinha assim, ó. Pode ser com a ajuda de um garfo. Selei de um lado, gente, já vira para não queimar. Sela do outro. Posso fazer torrado? Pode colocar numa torradeira, pode colocar um pouquinho no forno, né? Aqui a gente fez no método mais rapidinho. E aí, tiro o meu pãozinho. Reservo. A gente vai fazer a montagem desse prato. Pego uma das fatias de pão. Pego um pouco daquele creme holandês, que olha só a consistência como ficou. Coloco por baixo do pão. Coloquei o pão, coloquei o creme holandês. Agora eu vou colocar as minhas fatias de bacon. Ó, 3 fatias, porque cobre bem o pão. E agora aquele meu ovinho mole com muito cuidado em cima, porque ele tá molinho. Mais creme holandês em cima. Aqui pode abusar. Páprica picante, que dá todo um saborzinho pro prato, mas quem não gosta pode tirar. E um pouquinho de ervas finas secas. Fecho o meu prato com o pãozinho assim, só encostadinho, que na hora que você for comer, você pode ainda passar o pão nesse molinho e aproveitar um pouquinho mais os seus ovos beneditinos. Nossos ovos beneditinos. Lindo, né? Super sofisticado e super adaptável para você fazer na tua casa. Duvido que você não impressione no café da manhã. E esse café da manhã já vale para um almoço, então você pode acordar um pouquinho mais tarde, fazer um lanche desse e ó, seguir em frente. Pode também pingar umas gotinhas, um fiozinho de azeite, que também fica fantástico. Espero que vocês façam em casa e me sigam nas redes sociais.